em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem alto conhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados.
Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia... Que nos prestigiam essa noite. A palestra Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros é uma realização da Associação dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura de Paraguaçu Paulista. Com o apoio institucional do CREA São Paulo, realizaremos esse evento focado no aperfeiçoamento técnico dos profissionais do sistema Confia e CREA. Vou passar a palavra. Durante o evento, nós pedimos que fiquem atentos aos seus microfones, para que não atrapalhe o andamento do curso, da palestra. Passo a palavra para o anfitrião da noite, o engenheiro civil Oswaldo Garcia Filho, presidente da Associação dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura de Paraguaçu Paulista. Um bom evento a todos. Olá, boa noite. É com prazer que estamos aqui mais uma vez. Eu estou como presidente da Associação dos Profissionais de Engenharia e Agronomia de Paraguaçu Paulista. Só uma correçãozinha, eu sou engenheiro agrônomo e estou fazendo parte
da diretoria e hoje eu estou como presidente. Agradeço demais a participação de vocês nessa palestra, tanto a contribuição da Osana, como da nossa palestrante Flávia, engenheira civil, e destacando a esse assunto tão importante que nós temos através do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. É de tamanha importância, eu vejo, porque muitas tragédias do passado poderiam não ter ocorrido se caso essa vistoria tivesse sido feita. Então, mais uma vez, agradeço e quero deixar um convite para vocês conhecerem a nossa associação. Sei que o Guarujá é muito mais bonito, mas acredito que a Associação de Paraguaçu está com as portas abertas para vocês. Você, profissional, que quando estiver passando por nosso município, venha aqui, use a nossa estrutura, que você possa ter também o seu trabalho lá dentro. Temos nosso pessoal lá que trabalha, muito capacitado e está disposto a ajudar todos que estão aí. Então, sem me estender muito, agradeço mais uma vez e uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Eu sou Flávia Pelicione. Tenho mais uma vez que agradecer a Associação dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura de Paraguaçu Paulista, o engenheiro Osvaldo, ao CREA, né, que nos possibilitou fazer essa palestra. Então, é um prazer hoje estar aqui com todos vocês. Espero que seja proveitoso e que vocês consigam esclarecer as dúvidas, né, de todos. Eu peço que durante a palestra, se surgirem dúvidas, que vocês mandem pelo chat. A gente vai tentar esclarecer todas as perguntas. Se não der tempo, depois eu tenho meu e-mail na apresentação, vocês podem me mandar também via e-mail, tá bom? Deixa eu dividir a minha tela aqui. Certinho, né? Bom, eu vou começar falando justamente sobre o que o engenheiro Osvaldo falou agora, né? Infelizmente, o brasileiro, ele não tem uma cultura de prevenção. Então, muitas tragédias acabam acontecendo em função da falta do licenciamento das edificações. Então, eu começo com essa foto do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi um incêndio que aconteceu recentemente, que destruiu quase a totalidade do acervo histórico de quase 200 anos. Em 2004, houve uma inspeção que identificou os problemas dos sistemas de combate a incêndio, a falta de funcionamento dos hidrantes, extintores e tudo mais, mas até por uma questão de verba, a licença não foi tirada, né? Aqui eu coloquei uma foto do antes e depois. Então, a gente tem as paredes, as pinturas em ouro, todo o acervo que foi perdido conforme a gente vê na segunda imagem. Essa é uma foto depois, quando o incêndio foi controlado no dia seguinte. Então, a gente vê que toda a cobertura desabou. Realmente sobraram as paredes, uma parte da estrutura também foi danificada e ainda não conseguiram restaurar, né, esse patrimônio, que é uma judiação, né, que tinha muita história do Brasil aí. Aqui a tão falada tragédia da Boate Kiss, que até a partir dela foi gerada uma lei, né, falando sobre a segurança contra incêndio. Na Boate Kiss, foi 2013, acredito que o pessoal que está aqui todos acompanharam, foram 242 mortos e 680 feridos. No caso da Boate Kiss, ela foi licenciada, né, tinha o AVCB vigente, mas parece que alguns itens não foram atentados na época. Algo que que prejudicou muito a saída dos ocupantes, as saídas de emergência estavam trancadas,
Então, na hora do desespero, parece que muitos corpos ficaram nos banheiros, porque não haviam as placas como deveriam, as pessoas não conseguiram, no meio da fumaça, enxergar a saída e não conseguiu escoar a quantidade de pessoas também que tinham lá dentro. Essa é uma foto antes da Boate Kiss, e essa é uma foto depois. Então, é o mesmo local, só que o do depois está visto de dentro para fora. Então, a gente vê toda a estrutura danificada, tudo queimado. Nessa palestra, hoje a gente tem algumas pessoas de outros estados, né? Tem de São Paulo, tem Minas, tem Rio de Janeiro, Bahia. Nós vamos focar na legislação do estado de São Paulo, mas elas são muito parecidas. Os sistemas de segurança são os mesmos, então dá para ter uma ideia boa. É lógico que em 1h30 não dá para a gente falar sobre todo o dimensionamento, mas eu gostaria de passar uma ideia boa para vocês terem onde buscar essa informação, saberem onde buscar informação. A apresentação vai ser disponibilizada aos participantes e lá aí vocês podem usar como guia, tá? Bom, esses números, eles foram extraídos do site do Corpo de Bombeiros, então são números oficiais, e aqui eu gostaria de mostrar, porque pouco se ouve falar sobre incêndio, né? Mas pelos números a gente consegue ver que em 2019 houveram 51.700 ocorrências de incêndio no estado de São Paulo. Tá? Aqui a gente tem 32 mil projetos analisados, 339 mil vistorias e 221 mil licenças emitidas. Então, a gente vê que o número de licença é um pouco inferior à quantidade de vistoria. Por quê? Algumas vistorias são feitas, algumas edificações, para conseguir licenciamento, elas passam por 2 vistorias, e outras, às vezes, eles pedem a vistoria ou por alguma dificuldade na edificação não conseguem o licenciamento. Então, se a gente analisar esses números, nós conseguimos ver que tem muito campo de trabalho para nós engenheiros, né? Então, se a gente pensar no estado de São Paulo como um todo, 221 mil licenças emitidas é um número muito pequeno, tem muito trabalho. E por isso que as pessoas têm buscado tanto conhecimento na área de segurança contra incêndio, porque cada vez mais é um documento que tem sido exigido, né, tanto pelas prefeituras, quanto pelas empresas. Então, hoje a empresa, quando qualquer pessoa vai abrir uma empresa, ela é necessário apresentar o AVCB, quando faz alguma alteração no contrato social, quando vai aprovar projeto nas prefeituras, quando vai tirar o ABITS. Então, hoje o AVCB é realmente necessário, tá? Vamos começar falando sobre a legislação no estado de São Paulo com relação à segurança contra incêndio. Então, em 1981, teve um grande incêndio que foi o do edifício Grande Avenida, na Avenida Paulista, em São Paulo. Foram 17 mortos e 53 feridos. Parece que foi um incêndio que ocorreu, não foi em horário comercial, por isso que o número foi pequeno de mortos, né? Mas 14 dos 16 andares foram destruídos. A partir daí, eles desenvolveram o primeiro decreto estadual de segurança contra incêndio, que foi o 20.811, em 1983. Esse decreto, ele fornecia um nível razoável de segurança aos ocupantes da edificação. Em 1993, foi aprovado o decreto estadual número 38.069. Ele era muito próximo ao 20.811 de 83, né? Foi aprovado 10 anos depois. Ele tinha pequenas atualizações, mas ainda não houve nenhuma diferença muito grande com relação ao primeiro. Em 2001, foi emitido o decreto 46.276. Esse sim apresentou algumas modificações mais relevantes, porque a partir dele é que foram emitidas as instruções técnicas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Nas instruções técnicas,
a gente começava a ter umas definições mais específicas, falava melhor sobre as medidas de segurança contra incêndio. Depois nós tivemos o decreto 56.811, de 56.811 de 2011, e atualmente nós temos o 63.911, foi um decreto atualizado em 2018 que está em vigor. Então, hoje nós temos 45 instruções técnicas. A gente vai ver também daqui a pouco, quando a gente vai desenvolver um projeto de segurança contra incêndio, a gente começa a analisar o decreto e aí parte para as instruções técnicas. Tá? É importante saber esse histórico dos decretos do Corpo de Bombeiros desde o seu início, porque quando nós falamos em edificações existentes, nós necessitamos conhecer essas legislações antigas para poder enquadrar a edificação. Então, o decreto, ele fala sobre a licença do Corpo de Bombeiros. O que é a licença? O que é o licenciamento? É o documento que reconhece o cumprimento das medidas de segurança contra incêndio, né? Então, se a edificação está licenciada, ela cumpriu todas as medidas de segurança contra incêndio necessárias pela legislação. Tá? Então, o decreto, ele fala em 3 tipos de licença. Ele fala do auto de vistoria, do termo de autorização para adequação do Corpo de Bombeiros e do certificado de licença do Corpo de Bombeiros, o CLCB. Hoje as pessoas falam muito sobre o CLCB, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre a diferença do AVCB para o CLCB. Hoje, essa noite, nós vamos focar no AVCB e no CLCB, porque o termo de autorização é um documento que é menos utilizado, né? Então, em alguns casos, como quando a gente precisa fazer alguma adequação na edificação para conseguir o licenciamento, e essa legislação demanda um alto investimento e um tempo, a gente entra com uma comissão técnica para solicitar o termo de autorização para adequação. Então, a gente vai focar hoje no AVCB e no CLCB. Então, o que é o CLCB? O AVCB. O AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, ele é o documento que certifica que no ato da vistoria técnica, a edificação atendia às exigências quanto às medidas de segurança contra incêndio. Então, aqui a gente tem 2 pontos importantes. Primeiro, o AVCB, ele é sempre precedido de uma vistoria. Tá? E outro ponto importante é que ele certifica que no ato da vistoria técnica, a edificação estava conforme. E depois disso, é responsabilidade do proprietário ou do responsável pelo uso, né, manter essa edificação ok. Então, a gente vê muito, por exemplo, a edificação, ela faz toda a instalação de extintores, e depois de um ano não faz a recarga dos extintores. Então, se isso acontece em 1 ano e meio, tem um incêndio, essa carga pode não funcionar, né? E se não funciona e alguém é ferido ou algo mais grave acontece, o responsável pela edificação, ele vai ser responsabilizado pelo problema. Tá? O termo de ajuste, ele certifica, eu só vou falar rapidamente, que após a aprovação do cronograma físico, a edificação pode manter as atividades atendendo o nível mínimo de segurança. Então, vamos supor que eu tenho uma edificação existente. Essa edificação existente, ela pede, por exemplo, vou dar um exemplo simples, a instalação de detector de fumaça, né? Então, ela já existia e hoje, para atender a legislação, pede um detector de fumaça. E eu apresento um cronograma físico, então eu falo que eu consigo instalar, eu tive um caso no centro de São Paulo de um hotel. Então, para instalar, para ajustar aquela edificação, demandava um alto investimento
e eles precisavam de 6 meses, só que eles precisavam do AVCB. Então, nós fizemos a proposta, apresentamos um cronograma físico, o Corpo de Bombeiros aprovou e emitiu o TAACB. Então, o que ele quer dizer? Que até o cronograma aprovado, nos próximos 6 meses, apesar de não ter o AVCB, a edificação estava atendendo o nível mínimo de segurança. O Arthur. O CLCB. O que é o CLCB? O CLCB, ele certifica que, após a apresentação dos documentos comprobatórios, a edificação, ela atende às exigências quando as medidas de segurança incêndio. Então, qual a diferença do CLCB e do AVCB? A principal diferença. O CLCB, ele não tem uma vistoria prévia, ele é emitido após a apresentação da documentação. A vistoria, ela pode ser feita a qualquer momento, depois de emitido o CLCB, por amostragem. Então, não quer dizer que se o CLCB foi emitido, o Corpo de Bombeiros não vai fazer vistoria. Ele pode ir a qualquer momento. E, em alguns casos também, o Corpo de Bombeiros, ele faz a vistoria em 7 dias após o upload da documentação, tá? Então, as pessoas falam muito sobre isso. A CLCB não precisa vistoria. Não é isso. É que a vistoria, ela pode ser feita em momento posterior. Quem precisa se regularizar, quem precisa desse licenciamento? Todas as edificações, a gente já vai ver a exceção. Como, por exemplo, edifícios residenciais. Atualmente, condomínios residenciais horizontais também precisam, tá? Então, condomínios de casas, eles precisam, as áreas comuns desses condomínios precisam ser licenciadas. Todos os comércios, escritórios, armazéns, escolas, então qualquer comércio, hotel, shopping, clínica, qualquer comércio precisa. Exceto residência unifamiliar, casa-terra e sobrado. Então, só não precisa desse licenciamento residências unifamiliares, tá? Então, se é um local que vive mais de uma família, precisa ser licenciada, que é o caso dos edifícios residenciais. Quando? Quando que as medidas devem ser observadas? Então, quando eu preciso me preocupar inicialmente com esse licenciamento? Quando da construção de uma edificação, então quando a gente vai fazer o projeto dela, eu já preciso pensar na segurança contra incêndio, porque a segurança contra incêndio, ela vai impactar na largura das saídas de emergência, no tipo de escada, uma série de instalações, né? A gente precisa observar já na construção. Quando a gente vai reformar uma edificação, então, muitas vezes, os clientes falam, não, mas eu já tenho AVCB, eu só estou reformando. Quando você reforma, a gente precisa analisar se não vai ter um impacto e modificação nas medidas de segurança contra incêndio. Quando mudança na ocupação da edificação, isso é muito comum também. Por exemplo, eu tenho uma edificação que hoje é uma escola. A escola muda, sai de lá, então a escola tinha um AVCB vigente. E no lugar da escola vira um restaurante dançante, por exemplo. Quando eu mudo de escola para restaurante dançante, eu mudo a ocupação. Então, pode ser que as exigências com relação à segurança contra incêndio também mudem. Tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, vamos ver. A gente vai falar, Cristian, um pouco mais à frente sobre edificação existente, porque a edificação existente, ela permite algumas adaptações, tá? Aí, se a gente lá na frente não responder sua dúvida, você volta a me lembrar. Obrigada. Quando eu tenho uma ampliação de área construída, eu também tenho que atentar à segurança contra incêndio. Então, vamos supor, voltando ao exemplo da escola, eu tenho uma escola que já é licenciada e essa escola, ela passa por uma ampliação de área.
Então, eu preciso novamente verificar as medidas de segurança contra incêndio para ver se eu não tenho que fazer alguma adaptação. Outro impacto também importante, quando eu tenho aumento de altura. Então, vamos supor, eu tenho uma edificação térrea e eu resolvo construir uma edificação comercial térrea, por exemplo, né? E eu resolvo fazer mais 2 pavimentos acima dela. Então, eu preciso atentar também com relação à segurança contra incêndio. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta. Ah, não, uma pergunta. Isso aqui. Então, todas as vezes que eu tiver uma dessas situações, eu preciso me preocupar com as medidas de segurança contra incêndio, tá? Além de quando a gente vence o AVCB, eu preciso também renovar, né? Anualmente eu vou fazer as recargas dos extintores, vou fazer teste hidrostático nas mangueiras. Além disso que a gente está falando aqui, eu preciso fazer também a manutenção das edificações licenciadas. Bom, então agora vamos falar sobre o AVCB, vamos entrar no item AVCB. Quando a gente fala em AVCB, eu tenho os projetos, né? O AVCB, normalmente, ele tem, com exceção do projeto técnico simplificado, eu preciso ter aprovação prévia de uma planta. Então, a gente vai falar sobre o projeto técnico, sobre o projeto técnico simplificado, sobre o projeto técnico para instalação e ocupação temporária, e sobre o projeto técnico de ocupação temporária e edificação permanente. Então, vamos guardar esses títulos, porque quem trabalha com projeto de segurança contra incêndio sempre ouve PT, PTS, PITIOT, PITIOTEP. A gente vai falar agora o que é cada um deles. Tá aqui, o Cristian me perguntou, como medir o teste na mangueira no momento de uma inspeção simples? Eu não entendi exatamente a pergunta, mas assim, normalmente o corpo de bombeiros, quando ele vai fazer vistoria, ele liga a mangueira e vê se atinge 10 metros de jato, tá? A uma altura de 1,20 m, isso tem também de hidrantes, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas fora isso, Christian, tem o teste hidrostático, tá? Aí tem que levar para a empresa que faça, que dê certificação, e ela vai verificar se tem algum vazamento na mangueira. Ah, tá, se você estiver fazendo inspeção. Você vai ligar a mangueira, colocar ela mais ou menos na altura da sua cintura e ver se o jato atinge os 10 metros. Normalmente é assim que o Corpo de Bombeiros faz, tá? Bom, quando nós temos um projeto técnico? Projeto técnico, normalmente, ele está associado à utilização de hidrante. Eu vou falar por que normalmente, um pouquinho mais à frente. Mas o projeto técnico, ele ocorre quando nós temos uma área construída maior que 750 metros quadrados, com mais de 3 pavimentos, ou uma área construída maior que 1.500 metros quadrados, com mais de 6 metros de altura. Uma atenção para esses 3 pavimentos. O térreo conta como pavimento, porque muita gente tem dúvida com relação a isso. Normalmente, mas o predinho, por exemplo, um predinho residencial de 3 andares, térreo mais 3. Para o Corpo de Bombeiros, o térreo já é um pavimento. Então, é térreo, primeiro e segundo, para ser considerado como projeto técnico. Se a área for inferior a 750 metros quadrados e tiver esses 4 pavimentos, já é PT, tá? Bom, tem algumas exceções, que são edificações com área menor que 750 metros quadrados, que apesar da área inferior a 750 metros quadrados, entram como PT, que a gente vai falar. Por exemplo, uma ocupação do grupo F, sempre que for grupo F, que a gente também vai ver a classificação já,
é local de reunião de público. Então, restaurante, boate, igrejas, onde tem muitas pessoas. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma edificação com área construída menor de 750 metros quadrados e lotação, quer dizer, que depois do cálculo, esse local cabe em mais de 250 pessoas, mesmo tendo área inferior a 750 metros quadrados, ele é um PT. Então, eu preciso de aprovação prévia do projeto e antes da vistoria. Tá? Deixa eu ver, acho que tem pergunta aqui. No caso de CLCB, quais as situações que preciso apresentar o cálculo /RT da unidade de passagem? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre CLCB, Rogério? Aí você me lembra dessa pergunta, por favor, tá bom? Só para a gente conseguir caminhar aqui. O José pergunta, 750 metros quadrados, mas tem algumas áreas que podem ser descontadas. Já ouvi falarem de área molhada ou coisa semelhante. Exatamente. Existem algumas áreas que podem ser descontadas. E, então, área molhada é uma delas. Na instrução técnica, número 42, que é de projeto técnico simplificado, ele fala sobre todas as áreas que podem ser descontadas quando você, vamos supor, eu tenho uma área construída de 760 metros quadrados, mas 10 metros quadrados são vestiário. Eu consigo descontar, tá? Então, na instrução técnica 42, ela lista quais são essas áreas possíveis de desconto. E quando você for fazer um cadastro projeto técnico no Via Fácil, você tem que colocar essas áreas. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu falo em projeto é verificar a classificação da edificação quanto ocupação. Então, no decreto, essa tabela fica no decreto, o anexo A, tabela 1, ela tem todas as ocupações para você conseguir classificar sua edificação. Então, nesse exemplo, eu tirei um pedacinho da tabela, você tem ali grupo A, B, C, D. Ocupação uso, residencial, serviço de hospedagem, comercial e serviço profissional. As divisões todas e a descrição. Então, por exemplo, eu tenho um hotel e eu preciso saber qual é a classificação dela. Eu venho aqui na tabela 1, eu vejo que o hotel é a divisão B1. Tem até os exemplos na lateral. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha ocupação. Depois que eu defini a ocupação, aqui continua, eu até marquei o exemplo da Boate Kiss, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui o grupo F, que é local de reunião de público. O que inclui? Local religioso, igreja, capela, etc. Centro esportivo, estação e terminal de passageiro, teatro, clube social e salão de festa. Então, todos, local para refeição, lá, restaurante, bar, recreação pública, exposição, e aqui a boate. Então, todo local de reunião de público, que é uma ocupação que dá bastante problema durante a vistoria, né? Porque às vezes as pessoas não classificam corretamente, ela está aqui. Depois, eu vou fazer a classificação quanto à altura. Essa classificação quanto à altura, ela está na tabela 2 do anexo A do decreto. Então, eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Para fins de exigência das medidas de segurança contra incêndio, nós medimos do piso mais baixo ocupado ao piso do último pavimento. Esse é outro ponto que as pessoas têm muita dúvida. Então, por exemplo, aqui eu tenho um corte de uma edificação, e aí, normalmente, as pessoas pensam que a altura é do piso até a cobertura da edificação, e não é. Para fim das medidas de segurança contra incêndio, é do último piso ocupado, né, do piso térreo, por exemplo, ocupado, até o último piso do último pavimento, tá? Isso é importante porque, em algumas vezes, vocês vão ver um pouco mais para frente, que se eu considerasse a altura total, eu teria exigência adicional. E, por fim, nós temos a classificação quanto à carga de incêndio, né? Então, essa classificação quanto à carga de incêndio, que pode ser baixo, médio, alto, eu vou verificar na instrução técnica número 14. Lá, eu vou ter
restaurante, lá vai estar dividido e especificado pelo tipo de ocupação que a gente verificou um pouco mais atrás, tá? E aí eu vou poder classificar essa carga de incêndio aí conforme a tabela. Aqui está um pedacinho da instrução técnica 14. Então, eu peguei aqui, voltando sempre na boate Kiss, né? Boates, casas noturnas, danceteria, grupo F11, são 600 megajoules por metro quadrado. Aí eu consigo ver que é um potencial de risco médio, tá? Aqui, eu pus essa tabela para mostrar. Então, vamos lá. Por que eu preciso classificar quanto à altura? Porque quando eu for verificar as medidas de segurança contra incêndio, tá vendo? Eu tenho dividido por altura. Então, quanto mais alta a minha edificação, maiores são as exigências. Esse exemplo que eu peguei aqui do grupo A, se eu tenho uma edificação a partir de 12 metros quadrados, eu tenho, por exemplo, a exigência de CEMAR, que é controle de material de acabamento e revestimento. Se a edificação for menor de 12 metros quadrados, eu não tenho necessidade de ter o CEMAR. Então, o que faz parte do projeto técnico? O formulário de segurança contra incêndio, ART ou RRT do responsável técnico pela elaboração do projeto, documentos complementares, por exemplo, comprobatório de área construída, o cálculo do dimensionamento da lotação, saída de emergência, memorial básico de construção, entre outros, a depender da ocupação. A implantação da edificação e as plantas das medidas de segurança contra incêndio. Esse aqui é o formulário de segurança contra incêndio. Nele, então, eu vou preencher as características da ocupação e vai assinar o responsável técnico e o responsável pela edificação ou proprietário. Essa aqui é um modelo de ART de como ela deve ser preenchida. Então, nessa fase de aprovação de projeto, eu tenho que colocar na atividade técnica a elaboração, né? A quantidade e a unidade é sempre a área total da edificação. Então, a área total construída e a unidade metro quadrado, tá? O responsável técnico, ele deve assinar a RT por meio do certificado digital. E para a apresentação no Corpo de Bombeiros, a assinatura do contratante é facultativa. Então, não necessariamente você precisa solicitar a assinatura do contratante para apresentar para o Corpo de Bombeiros, tá? Esse aqui é um exemplo, inclusive está na instrução técnica 01, é um exemplo de projeto técnico, né, da folha 1. A folha 1 do projeto é onde ela consta todas as informações de legenda, das medidas de segurança contra incêndio, os detalhes, o isométrico, quadro de áreas, sempre devem ficar na folha 01. Inclusive, isso é um item de comunique-se de projeto. Às vezes, o seu projeto está totalmente correto, está perfeito, e você leva um comunique-se porque não colocou a legenda, por exemplo, na folha 1. Então, aqui é um exemplo do detalhe isométrico, né, um prédio residencial. A planta de localização, que pode ser sem escala, né, pela proporção. Quadro de áreas e legenda. Aqui é um exemplo do projeto em si, então note que a instrução técnica 01, ela fala inclusive das cores, né? A gente tem que sempre deixar as medidas de segurança contra incêndio em vermelho, e só isso em vermelho, só o que se relaciona ao projeto de segurança contra incêndio. Então, você não pode ter um bloco, nada mais em vermelho, tá? Até para poder facilitar na análise do projeto. Aqui você tem 2 cortes, né, e uma fachada da edificação. Eu gosto sempre, é importante ter um corte da escada, né, porque a escada é um item importante no projeto de segurança contra incêndio, e eu gosto de colocar
a localização dos hidrantes também no corte. Agora a gente vai falar sobre o projeto simplificado. Quando que eu tenho um projeto simplificado? Quando eu tenho área construída menor que 750 metros quadrados, com até 3 pavimentos. Então, foi o que eu falei lá no começo. Se eu tenho uma área menor de 750 metros quadrados, o predinho pode ter 300 metros quadrados, com 4 pavimentos, eu já tenho um PT. Não é mais PTS, tá? E qual é a vantagem, né, entre aspas, do projeto técnico simplificado? É que ele não precisa de aprovação prévia de projeto. E na última atualização da instrução técnica número 42, que fala de projeto técnico simplificado, ela incluiu esse item. Então, edificações com até 1.500 metros quadrados e até 6 metros de altura também são projeto simplificado. Porém, não é porque nesses casos de altura de área construída maior que entre 750 e 1.500 metros quadrados, não é por ser projeto técnico simplificado que a edificação está isenta de hidrante. Então, ainda é necessário instalar hidrante, fazer o dimensionamento, só não precisa de aprovação de projeto prévio. Acho que a gente tem uma pergunta aqui. Esses cortes podem ir na folha 2, se couber, ou é regra fazer 3 folhas? Não, não é regra fazer 3 folhas, e sim, o corte, ela pode ser... Normalmente, como que a gente faz? A primeira folha é sempre a folha de detalhamento, então tem tem o isométrico, quadro de áreas, legenda, situação. Então, na verdade, a folha 1, ela não tem planta. Aí, depois, na sequência, eu parto para as plantas, né? Então, vamos supor, se você tem um projeto que cabe a planta em uma folha só, você coloca na folha número 2, mas aí já não existe um número limitado de folha. E aí, depois eu vou para os cortes e fachada, tá? No projeto técnico simplificado, quando eu tenho subsolo destinado exclusivamente a estacionamento de veículos, eu não computo na altura da edificação, tá? Então, para edificação com mais de 1.500 metros quadrados, quando eu tenho subsolo exclusivamente para estacionamento de veículos, eu não computo. Mais uma pergunta. Então, não é necessário projeto de 750 a 1.500 metros quadrados, mesmo quando tem hidrante. Então, agora, na atualização que teve na IT 42, eu não preciso da aprovação prévia para esses casos, tá, Rodrigo? Como comprova a área junto ao Corpo de Bombeiros? Somente pela RT de vistoria? Então, normalmente a gente consegue comprovar a área com a apresentação do IPTU. Só que algumas edificações não estão regularizadas nas prefeituras. Aí, o que eu faço? Eu faço o levantamento, a gente faz uma planta e emito a RT do levantamento, tá? Então, caso o bombeiro solicite a comprovação de área, a gente apresenta esse projeto feito por nós e a RT do levantamento e do projeto. Isso é muito comum. Não ter o projeto regularizado na prefeitura, né? Aí o IPTU não bate. Bom, a tabela 5 do decreto, ela mostra as medidas de segurança contra incêndio para edificações classificadas como PTS para até 750 metros quadrados de área construída. Tá? Então, nessa tabela, eu tenho todas as ocupações no título e todas as medidas de segurança contra incêndio exigidas. Então, você vê que aqui não tem hidrante, porque até 750 metros quadrados de área construída, menos de 12 metros, não é exigido hidrante, tá? Então, o projeto técnico simplificado, ele não necessita de aprovação prévia de projeto, então eu equipo a edificação, instalo tudo que for necessário
e solicito posteriormente a vistoria do Corpo de Bombeiros para emissão da VCB. Nele, eu classifico a edificação quanto à ocupação, carga de incêndio e altura, igual nós vimos, né? Eu dimensiono as medidas de segurança contra incêndio conforme a tabela 5, que é essa que nós acabamos de ver, ou as tabelas 6, se a edificação tiver mais de 750 metros quadrados. Eu instalo as medidas de segurança contra incêndio e solicito a vistoria. Esse é o processo do projeto técnico simplificado. Ah, achei que era pergunta. Parei aqui. Bom, aqui vamos falar sobre essa pergunta, sobre essa dúvida, né? Então, quando eu tenho área construída entre 750 e 1.500 metros quadrados no projeto simplificado, eu vou seguir as tabelas 6A a 6M, e isso é importante. Em caso de comunique-se, deve-se ser apresentada a planta da edificação, perspectiva isométrica, cálculo hidráulico e referida RT. Então, vamos lá. Para essas edificações entre 750 e 1.500 metros quadrados, eu não tenho obrigatoriedade da aprovação prévia no projeto. Porém, se houver um comunique, se o bombeiro vai fazer vistoria, tem alguma dúvida e comunicar, ele pode solicitar essa apresentação desses cálculos e dimensionamentos. Então, por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas falam, é fácil, não precisa, eu vou seguir lá que a gente vai ver daqui a pouco as tabelas da IT e está tudo resolvido. Não, em caso de comunique-se, eu posso ter que apresentar todos os cálculos, inclusive cálculo hidráulico, tá? Quando do protocolo da vistoria, eu vou apresentar todos os documentos descritos, aí tem os itens, eu deixei para vocês consultarem posteriormente, da IT 42 de 2020. Então, é necessário a apresentação do relatório de comissionamento, de instalação ou comissionamento, brigada e assim por diante, atestado de brigada, tudo isso, tá? Não é porque vai ser classificado como PTS que eu estou isenta da apresentação da documentação. Na NT 42, que é referente ao projeto técnico simplificado, ela apresenta, a atualizada de 2020, apresenta o dimensionamento do sistema de hidrante. Então, eu tenho aqui, para edificações com até 1.500 metros quadrados, conforme a ocupação, eu tenho o tipo de sistema de hidrante e aqui o volume da reserva de incêndio. Aqui, ele tem também os tipos, então deixa eu voltar um pouquinho. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar F11, né, que a gente está falando da Botkiss, eu tenho um sistema tipo 3 e uma reserva de incêndio de 12 metros cúbicos. Então, o que é esse sistema tipo 3? Aí eu venho aqui, ó, o tipo 3 é uma tubulação de 65 milímetros, esguicho regulável de 40 milímetros, mangueira de 40 milímetros e 30 metros, número de expedições simples e a potência sugerida da bomba de 7,5 cavalos. Então, aqui, na verdade, é que está a pegadinha. Essa potência da bomba, sugeridas, na verdade, né? Eu coloquei no masculino aqui. É uma potência sugerida. Então, eu, nos meus projetos, independente da sugestão, eu faço cálculo hidráulico para tirar a prova. Porque pode ser que pela característica da edificação eu tenha uma potência maior do que 7,5. Às vezes a distância da reserva de incêndio para o hidrante mais desfavorável, eu preciso de uma bomba com mais de 7,5 cavalos. É difícil, mas eu gosto de tirar a prova. Tá? Ou muitas vezes a bomba pode ser muito inferior a 7,5 cavalos. Né? Então, eu acho que é imprescindível fazer o cálculo hidráulico. E até porque em um comunique-se, eu consigo justificar a utilização do sistema, da bomba e tudo mais. Gente, eu estou indo muito rápido, eu fico falando sozinha aqui e a gente vai passando muito rápido.
Não. Engenheiro civil não pode dar treinamento de brigada. Tem que ser engenheiro de segurança, né? Bombeiro pode, bombeiro civil, se eu não me engano, tem alguns que podem. Engenheiro civil não pode. Então, como que eu faço? Eu sou engenheira civil, né? Então, eu tenho alguns parceiros que fazem essa parte de treinamento de brigada para mim, emitem o certificado e fazem tudo isso. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre projeto técnico para instalação e ocupação temporária. Então, o que é isso? O que é esse projeto? Antes de passar, gente, deixa eu só voltar, que eu acho que tinha uma pergunta de alguém que eu falei que era quando fosse falar do projeto técnico simplificado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aqui, no caso de CLCB, quais as situações que precisa apresentar o cálculo? Não, mas a CLCB a gente vai falar mais para frente. Eu achei que era sobre PTS. Então, vamos lá. Bom, então, o que é o chamado, o que nós falamos, né, PITIOT, que é o Projeto Técnico de Instalação e Ocupação Temporária. Por exemplo, circo, parque de diversões, feira de exposição, são aqueles projetos temporários mesmo. Então, eu tenho uma praça, por exemplo, e ali vai instalar um circo. Ou eu tenho um terreno e ali vai ser uma feira de exposições. Então, não é um local edificado, nada disso, e vai ter uma instalação temporária. Então, precisa de projeto, da aprovação prévia do projeto e precisa fazer vistoria e emitir a VCB, tá? Então, nesses casos, tudo aquilo que a gente viu sobre ocupação, quando eu tenho uma instalação e ocupação temporária, vai ser sempre F7. O F7, depois vocês vão dar uma olhadinha lá no decreto, ele fala exatamente isso, instalação temporária, circos, parques de diversões, etc. Tá? Então, aqui eu cortei aqui um pedaço que falava sobre outra ocupação. No decreto, a gente tem a tabela para o grupo F, que se trata de local de reunião de público, e o F7, que é ocupação temporária. E as exigências para as ocupações temporárias. Então, reparem que eu não vou ter exigência de hidrante para uma ocupação temporária. Não faz nem sentido, né? Tá? Então, o que a gente vai instalar? Vamos voltar aqui um pouquinho. SEMAR, isso é importante. Então, por exemplo, as tendas, elas precisam ser certificadas, tá? Elas precisam ter uma resistência, uma proteção, né? Elas têm que atender o tempo de resistência ao fogo, tá? Então, normalmente, as empresas que fornecem as tendas, algumas vezes são alugadas, dependendo do empreendimento, ou o circo já tem, ela tem que ter esse atestado do SEMAR. Brigada, iluminação de emergência e sinalização, que são as plaquinhas e extintores. Então, não faz sentido você ter hidrante numa instalação de ocupação temporária. Quando a gente tem o AVCB emitido para um PITIOT, ele vai ter uma validade máxima de 6 meses. Então, normalmente, na verdade, os projetos técnicos, o que mais demora é circo que às vezes fica bastante tempo em uma cidade, né? Mas a licença vai ter validade máxima de 6 meses. Quando é uma corrida, por exemplo, algum evento de um dia, no AVCB vai ter a validade para aquele dia, tá? E ele vai ter o prazo máximo de 6 meses, prorrogável pelo mesmo período. Deve ser aprovado o projeto técnico. Especificamente, o PITIOT, ele tem um prazo diferenciado, você pode aprovar com 7 dias de antecedência.
O AVCB, ele terá validade somente para o endereço onde esteja localizada a instalação na época da vistoria. Então, vamos supor, um circo. Eu posso ter um projeto técnico aprovado para aquele circo, só que o AVCB, ele vai ter sempre a validade para aquele endereço, tá? Vai estar vinculado àquele endereço, porque foi aquele vistoria. Se o circo muda de endereço, mesmo que antes dos 6 meses, o AVCB perde a validade. Isso é outro, foi alterado há pouco tempo. As edificações temporárias em áreas abertas e sem controle de acesso não devem ser objeto de licenciamento. Então, até pouco tempo atrás, eu falei da corrida, por exemplo, corrida de rua, tinha que ter um pitiote. Hoje não é mais obrigatório, porque uma corrida de rua que é em área aberta e não tem controle de acesso, não precisa de licenciamento, tá? Aí a gente tem um outro tipo de projeto, que é o projeto técnico de ocupação temporária em edificação permanente, que é o PTOTEP, que a gente fala. Então, por exemplo, eu tenho, vamos pensar aqui, um shopping. E aí eu vou fazer um evento dentro do shopping. Então, já existe uma estrutura, uma edificação permanente, só que eu vou ter uma ocupação temporária ali. Então, é outro tipo de projeto, que é o projeto técnico de ocupação temporária em edificação permanente. Ocupações do grupo F para eventos temporários localizados no interior de edificações permanentes, que é o que eu falei agora. Também se enquadram como F7, que é instalação temporária. Mesma coisa que o pitiote, tá? 6 meses. Só que isso aqui, esse último item é muito importante. Para a gente conseguir aprovar um AVCB de um PTOTEP, a edificação permanente precisa estar licenciada. Então, esse exemplo do shopping que eu dei, para a gente conseguir licenciar a ocupação temporária, vamos supor, uma festa, uma feira dentro desse shopping, o shopping tem que estar com o AVCB vigente. Senão, eu não consigo emitir o AVCB para essa ocupação temporária, tá? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Rodrigo pergunta, para o PTOTEP, em um andar específico um edifício, exemplo, no 3º andar, a área do projeto, a vistoria será somente para esse andar? Ou se for, é assim, quando eu tenho um PTOTEP, a vistoria vai ser só na área do evento, tá? Então, quando a gente apresenta o projeto para análise, a gente faz a implantação do andar, só para você localizar onde está a feira, por exemplo, e a vistoria é só naquela área do evento. Então, se for uma parte, é só na área do evento, tá? Então, antes da gente ir para frente, da gente seguir em frente, só revisando, nós temos 4 tipos de projeto. Eu tenho de projetos para AVCB. Eu tenho um projeto técnico, que é o mais comum. Eu tenho o projeto técnico simplificado, que é aquele projeto para áreas menores e alturas menores. Eu tenho o projeto técnico PTOT, que é para ocupação temporária, e eu tenho o PTOTEP, que é para ocupação temporária em área permanente, tá? Tem mais uma pergunta aqui. No caso do shopping, cada loja tem que ter seu certificado ou o shopping vale para todos? Ah, boa pergunta, porque até me lembrou outra coisa para comentar para vocês. O AVCB de um shopping, o AVCB, ele é sempre para a edificação como um todo, tá? Então, não existe AVCB dentro de um shopping para uma loja só. Nunca vou ter o AVCB daquela lojinha. Eu tenho o AVCB do shopping, sempre. Tá? Isso vale também, por exemplo, para um prédio comercial. Então, um prédio comercial lá na Avenida Paulista, que eu tenho 40 empresas dentro, por exemplo, o AVCB é do prédio, aí você vai ter na ocupação escritórios, né, comércio, tem prédio que tem o comércio embaixo, tipo um shoppingzinho, e escritório. Então, eu vou ter que considerar essas 2 ocupações quando eu fizer o dimensionamento,
sempre eu uso para o dimensionamento dos equipamentos a ocupação de maior risco, tá? A mais exigente, e aí eu tenho o AVCB para o prédio todo. Eu não vou ter um AVCB para cada escritório, por exemplo. O que tem acontecido com frequência é que as pessoas, às vezes, até por desconhecimento da legislação, elas tiram o CLCB para a loja do shopping. E aí, posteriormente, esse AVCB, quando sai, ele é cassado. E isso é importante para nós profissionais. Quando o AVCB é cassado, o bombeiro avisa a prefeitura, Ministério Público, e aí o proprietário vai ter que responder, e se nós fizermos algo não conforme, nós também vamos responder com eles, tá? Então, é muita responsabilidade. Tem muita gente por aí que, às vezes, na ânsia, né, de querer trabalhar, tira a CLCB e não pode, tá bom? Tem uma pergunta do Face. Ah, tá, tem mais uma pergunta aqui. Ah, tem uma pergunta do Face, deixa eu ver aqui. Pitiote precisa de ART de elétrica da IT 43? IT 43 é edificação existente, ó. Todo PT, então, quando você aprovar o Pitiote, o Corpo de Bombeiros vai falar as exigências. E ali, ele vai estar, se precisa apresentar a RT das instalações elétricas, né? Gente, eu sou péssima para número. Agora eu acho que é 44. Depois eu até vejo para vocês qual é de elétrica. A RT de elétrica, ela é sempre da inspeção visual das instalações elétricas, tá? Quando tem algum risco específico, sei lá, uma cabine de som muito potente, um gerador, aí pode ser que o bombeiro peça uma RT específica também. Mas no PITIOT, quando você aprova o projeto, já vai vir a lista de ART que você tem que apresentar. Normalmente precisa de elétrica sim, tá? Não sei se eles responderam aí, Osana, se ficou a dúvida. Ah, alguém falou para mim, IT 41, instalações elétricas. Obrigada, Rodrigo. Eu sou péssima para guardar número, gente. Eu vejo a de extintor e hidrante toda hora, e eu nunca sei se é 21, 22, 21, 22, sempre fico na dúvida. Bom, vamos lá, vamos falar de CLCB, né? Então, o que é o CLCB? A gente falou lá na frente, o que significa a sigla? É o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Então, algumas edificações que são enquadradas como PTS. Então, quando foi criado o CLCB? Para agilizar o processo de licenciamento de edificações que têm baixo risco, tá? Então, algumas edificações, elas podem ser enquadradas como CLCB. A principal característica, como a gente falou lá, vou falar mais uma vez, do CLCB, é que não precisa de vistoria prévia, tá? Então, quando a edificação possui área inferior a 750 metros quadrados, detalhe que tem relação com uma pergunta que vocês me fizeram, quando é feito desconto de área, já não é CLCB, já passa para VCB, tá? Isso o sistema do bombeiro faz automaticamente. A edificação não pode comercializar ou revender GLP. Nossa, isso é errado aqui, armazenar. Não pode utilizar ou armazenar, ela tem que utilizar ou armazenar no máximo 190 quilos de GLP. Então, se eu tenho uma edificação com área inferior a 750 metros quadrados, porém, com mais de 190 quilos, 270 quilos de GLP, já não vai ser CLCB, já vai ter que passar por vistoria. Não possuir quaisquer outros gases combustíveis, com exceção de G4, que é garagem, para a parte automotiva, limitado a 1 cilindro de acetileno, né? Então, se tiver qualquer outro gás combustível, já também é VCB. Se a edificação armazenar ou manipular no máximo 1.000 litros de líquidos combustíveis, então a gente tem ali gases líquidos, né? Em recipientes ou tanques aéreos. E aqui, que foi a pergunta, agora chegamos na pergunta que fizeram um pouco antes. Edificações térreas
com áreas construídas de até 200 metros quadrados, saída dos ocupantes direto para a via pública, não é necessário apresentar RT. Então, quando eu tenho uma edificação de 150 metros quadrados, com saída direta térrea, com saída direta para a via pública, eu faço CLCB, só que o sistema não vai me pedir a RT, tá? Agora, por exemplo, se eu tenho uma edificação de 150 metros quadrados com 2 pavimentos, vai ser obrigatória a apresentação da RT. Então, aqui, quanto às ocupações, essas ocupações que nós listamos aqui, que eu listei, A3 com mais de 16 leitos, B1 com mais de 40 leitos, D1 que possua call center com mais de 250 funcionários, E5 e E6, F3, 5, 6, 7 e 11, H2, 3 e 5, essas ocupações, independente das características de área, saída direto para a rua ou não, não vão ser classificadas como CLCB, tá? Então, A3, se eu tenho um pensionato com mais de 16 leitos, automaticamente vai ser a VCB. Outra coisa, quando a gente fala em leito, é cama, tá? Às vezes as pessoas perguntam, ah, não, mas o meu pensionato tem, sei lá, 5 quartos só, tá? Mas tem mais de 16 leitos, então já entra como a VCB. Então, são várias regras que nós, profissionais, temos que estar atentos, para a gente não vender uma coisa para o nosso cliente e depois a gente não consegue tirar o documento, tá? Gente, antes de falar de vistoria, acho que tem alguma dúvida? Podemos continuar? Tá. Bom, as vistorias. Então, vamos lá. Uma vez que eu tenho o projeto aprovado, quando precisa de projeto técnico, eu vou ter a vistoria. Então, uma coisa importantíssima. Antes da solicitação da vistoria, todas as medidas de segurança contra incêndio devem estar devidamente instaladas e testadas. Quando nós emitimos uma RT, nós somos responsáveis por aquele sistema, né? Então, como bons profissionais que somos, nós temos que testar esses equipamentos. Então, não vamos solicitar a vistoria se nós sabemos que aquele sistema está não conforme. Uma bomba que não funciona, um sistema de alarme que está com problema. É a nossa responsabilidade, é o nosso CREA que está ali. Então, como que a gente faz? A gente vai no local, solicita, testa, se tiver tudo ok, aí a gente solicita a vistoria. Muitos clientes, eu já ouvi muito, ah, não, pede a vistoria, se o bombeiro comunicar, a gente faz. Mas espera aí, como que eu vou pedir uma vistoria de um alarme que eu sei que não funciona? De um sistema de hidrante que eu sei que a bomba não está funcionando? Então, assim, é o meu papel como profissional também, né? Tem uma pergunta aqui, acho, vamos ver. No caso de comércio, no nível da rua e a casa no andar superior, necessita da RT? Sim. Então, vamos lá. Sempre o AVCB vai ser da edificação. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, a gente já fala da vistoria, só voltar aqui no... Olha lá. Quando a gente fala que isenta de ART, a gente fala edificação térrea. Uma edificação que tem um comércio no nível da rua e o andar no superior, ela deixa de ser térrea, tá? Então, o comércio está no pavimento térreo, mas a edificação, ela não é térrea. Então, eu sou obrigada a apresentar RT. Essa é uma dúvida muito comum. Tenham sempre na cabeça, o AVCB é para edificação. Gostaria que vocês saíssem daqui falando isso para todo mundo. AVCB para edificação, AVCB é edificação. Legal, vamos lá. Então, vamos voltar para a vistoria. Tá, então, antes de pedir vistoria, eu vou testar todas as medidas. Ah, tá tudo certo, legal.
E aí, a gente vai atestar. Hoje, o Corpo de Bombeiros, se eu não me engano, foi a partir de 2019. Na verdade, o Corpo de Bombeiros está cada vez mais passando a responsabilidade da vistoria para nós profissionais, né? Então, em 2019, eles começaram a exigir os relatórios de comissionamento. Então, hoje a gente tem relatório de instalação, quando é um primeiro AVCB, ou de comissionamento, de todos, do sistema de hidrante, do sistema de alarme, detecção. Esses relatórios nós assinamos, vinculamos a ART. Imagine no caso de um incêndio, verifica que tinha algo que não estava conforme, porque o Corpo de Bombeiros também está passível de erro, né? De se enganar, de passar alguma coisa durante a vistoria, nós também somos responsáveis por aquilo, tá? Então, eu converso muito com principalmente os recém-formados, que às vezes as pessoas de fora vendem a uma facilidade para eles. Não, é fácil, só emitir a RT, mas não, ao emitir e assinar a RT, nós estamos nos comprometendo com aquilo, tá bom? Quando a gente vai pedir uma vistoria no sistema Via Fácil, a gente paga uma taxa, né? A gente ou o cliente, vai depender do contrato que a gente faz com o nosso cliente, se a taxa está no nosso valor ou não. Então, cada taxa, ela dá direito a 2 vistorias. Então, eu recolhi a taxa, o bombeiro foi uma vez, deu algum comunique-se. Eu ajusto o que foi pedido no comunique-se e solicito outra vistoria. Ele dá o comunique-se de novo. Na terceira, aí eu tenho que pagar uma nova taxa, tá? Então, cada taxa dá direito a 2 vistorias. Bom, eu quis falar um pouquinho aqui sobre edificação existente, né? Com o passar dos anos, a legislação do Corpo de Bombeiros, ela foi ficando cada vez mais exigente, como a gente falou, só que, por exemplo, eu posso ter um edifício residencial de 1980 com uma escada comum e a legislação atual, ela pede uma escada protegida. Como eu faço? Que acho que até foi uma pergunta de algum de vocês aí logo no começo. Então, edificações existentes são passíveis de adaptação, desde que, primeiro, eu tenha algum documento comprobatório da existência da edificação. O que seria esse documento comprobatório? Um documento oficial, uma planta aprovada na prefeitura, um projeto aprovado no Corpo de Bombeiros, um AVCB anterior, um documento de alguma autoridade, né? Um documento, uma planta qualquer, que eu não consiga comprovar a validade dela em 1980, o Corpo de Bombeiros não aceita, tá? Então, para a gente usar essas adaptações para as edificações existentes, eu preciso comprovar a existência dela. Aí, aqui a gente tem a tabelinha da IT 43, que ela fala a data de vigência dos decretos, né, para eu poder usar. Então, por exemplo, o decreto de 1983, a vigência dele é 11/3/83. Vou pegar um mais recente que vai. Aqui, ó, o decreto 63, que é o atual, 63.911, de 2018, ele passou, a vigência dele aconteceu em 2019, porque teve um prazo para vigência, né? Então, quando eu tenho edificação existente, eu vou usar para o licenciamento dela esse fluxograma, que ele está na página 7 da Instrução Técnica 43. Então, a primeira coisa, eu tenho o meu prédio lá de 1980. Eu preciso pegar esse documento comprobatório, tá? Então, vamos supor que eu tenha uma planta aprovada na prefeitura de 1980. Aí a primeira pergunta, esse prédio ampliou ou mudou a ocupação? Então, eu vou pegar minha planta de 1980, se o prédio estiver com área exatamente igual àquela, eu consigo adaptar essa edificação.
Se eu tinha uma edificação residencial, não, vou pegar um outro exemplo. Vamos falar lá da escola. Eu tenho uma edificação, uma escola que eu consigo comprovar que foi construída em 1980. Ela passou a ser uma boate, mudou a ocupação, certo? Então, eu já não consigo usar esses benefícios da IT 43. Isso também já aconteceu bastante com um cliente meu. Então, eu tenho uma escola construída em 1980. Aí, o ano passado, essa escola foi vendida e passou a ser uma boate, né? Eu não consigo aproveitar os benefícios. E os principais benefícios, no meu ponto de vista, por exemplo, se referem à saída de emergência. A gente tem muito problema com escada em edificação, né? Que a gente não consegue comprovar a existência dela. Deixa eu ver aqui, acho que tem uma pergunta. O IPTU serve como comprovação da idade? Então, o IPTU, ele não mostra a data de construção, né, da edificação. Ele mostra a área total construída. Mas no caso da IT 43, então o IPTU, ele serve em alguns casos quando o bombeiro pede comprovação da área construída, tá? Então, o que eu costumo fazer? Quando eu preciso da comprovação da idade, eu pego o IPTU, através do número de cadastro da edificação, eu solicito o desarquivamento do processo na prefeitura e tiro cópia da planta aprovada. Aí, essa planta aprovada em 1980, com carimbo de 1980 da prefeitura, ela vai servir de comprovação da idade. Peraí. Legal. Bom, então vamos supor que eu tenha esse prédio de 1980, que eu tenha o documento comprobatório de 1980, a planta aprovada em 1980 com carimbo da prefeitura, não houve ampliação de área e não mudou a ocupação. Então, o que eu vou lá na IT 43 e eu vejo, aí eu vou usar as exigências da época. Então, como que eu vou saber a exigência da época? Eu vou ver a legislação, o decreto que estava vigente na época, tá? Nesse caso, exemplo que eu dei, em 1980, não tinha nenhum decreto ainda. Então, a IT 43, ela versa sobre essas edificações anteriores ao primeiro decreto de 1983, tá? Eu vou pegar as exigências da época mais as exigências básicas. Então, por exemplo, alarme. Alarme, ele pode ser que para aquela ocupação ele não era exigido em 1993. Hoje ele é exigência básica. Então, independente da exigência de 1983, o alarme é obrigatório, tá? Então, para edificação existente é sempre exigência da época mais exigência básica. Tem uma pergunta aqui. Se eu tiver uma edificação existente que não é possível implementar as medidas da IT 43, o que eu faço? Entro com comissão técnica? Então, vamos lá. Você sempre pode tentar uma comissão técnica, né? Agora, Rodrigo, vamos falar, dá um exemplo de medida que não é possível implementar. Não sei se já aconteceu com você. Por exemplo, o que será que não dá? Porque assim, a gente tem lá na IT 43 a adaptação para tipo de escada, então sempre é possível a largura, normalmente a escada é o problema. Então é assim, largura da escada. Se eu consigo comprovar a idade da edificação, a largura da escada, ela pode ser adaptada com placa, aí lá na IT 43 ela vai te falar, dependendo de que tipo que você precisa adaptar, mas ela pode ser adaptada com as placas, né, no rodapé, placa não, sinalização no rodapé, ela pode adaptar com porta resistente ao fogo, né, e dependendo do caso, limitando a quantidade de pessoas que vão usar essa escada. O que pega aí, na verdade, não é se é possível ou não,
é se você consegue comprovar a idade da edificação. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, eu tinha um cliente que ele tinha uma edificação existente, a escada dele tem menos de 1,20 m de largura, tá? Então, hoje, qualquer edificação tem que ter, no mínimo, 1,20 m de largura. Ele não tinha nenhum documento que comprovasse a idade daquela edificação, porque a escada não era o prédio não é regularizado na prefeitura, ele não conseguiu comprovar. E aí, mesmo com comissão técnica, ele não conseguiu aprovar esse projeto. Ele teve que quebrar e fazer de novo. Ele diminuiu o apartamento, a sala e o hall do apartamento, e refez a escada, tá? Ou, em alguns casos, pode ser feita uma escada externa. Então, eu acho que a questão aí é mais comprovar a idade de edificação do que conseguiu implementar, porque todas as adaptações da IT 43, a gente consegue adaptar. Vocês querem que eu abra a IT 43 aqui? Só para mostrar para vocês? Espera aí, deixa eu só sair um pouquinho aqui. Adaptação é uma coisa muito falada, né? Ó, essa aqui é a instrução técnica número 43 do Corpo de Bombeiros, né? Então, sempre que eu tiver edificação existente, eu vou trabalhar com ela. Eu tenho que trabalhar com ela em conjunto com as outras, mas é ela que vai mostrar as adaptações permitidas, tá? Então, quando a gente fala em escada, aqui, ó, escada, largura da escada, né? No caso a largura da escada não atenda a IT11, então vamos lá. Eu tenho um prédio que a escada tem 1 metro de largura e eu tenho documento comprobatório da existência dela. Então, como que eu posso adaptar? A lotação a ser considerada no pavimento limita-se ao resultado do cálculo em função da largura da escada, exceto para F11, que é boate, tal. Então, eu tenho um prédio residencial com escada, residencial não, comercial, mais fácil, que é a escada de 1 metro, eu vou limitar a utilização do pavimento superior. Além disso, eu vou instalar fita antiderrapante ou piso antiderrapante. E eu vou sinalizar o rodapé com sinalização, né? Eu vou instalar sinalização fotoluminescente no rodapé. Se eu adotar essas 3 medidas, mesmo que a largura da minha escada seja inferior a 1,20 m, eu consigo aprovar, tá? Lembrando que essa condição só vale para edificação existente. Mesma coisa, escada em leque, degrau em leque. Hoje a gente não aprova mais, né? Mas edificação existente eu consigo. E aqui embaixo, a gente tem as adaptações permitidas dependendo do tipo de escada. Então, se eu tenho uma escada comum que eu preciso transformar em escada protegida, eu tenho 2 opções de adaptação. A primeira está aqui e a segunda opção está aqui. Tá? Então, quando eu consigo comprovar a existência da edificação, dificilmente eu não consigo adaptar. Está esclarecido? Legal. Bom. Vamos aqui para o segundo caso, né? Vamos supor, então, que eu tenha uma edificação existente com documentação comprobatória, que eu fiz uma ampliação. Então, eu ampliei a minha área. Aí eu venho para cá. Mudou a exigência, então, eu tinha uma área e agora que não exigia sprinkler, por exemplo, chuveiro automático, agora pede. Aí eu venho para cá, ó, mudou a exigência. A saída de emergência atende?
Então, esse fluxograma, ele vai me ajudar a trabalhar com as edificações existentes. Se eu for seguindo aqui, não tem erro, tá? Altere hidrante, adaptação de hidrante, eu faço a adaptação e licencio. Então, se eu tiver documentação comprobatória, dificilmente eu não vou conseguir meu AVCB. Até coloquei esse lembrete bem discreto, né? Tudo isso é possível desde que eu tenha a comprovação da existência da edificação. Tá? Bom, aqui eu deixei para vocês as instruções técnicas que nós mais usamos. Lógico, são 45, né? Como a gente falou lá no começo, mas essas são as que nós mais trabalhamos, praticamente todos os projetos. Então, a IT11, ela fala sobre as saídas de emergência e cálculo de emergência, e entra aí o cálculo populacional, porque para a gente falar sobre saída de emergência, a gente precisa calcular a população. Muito importante aqui, quando eu falo em cálculo populacional, eu falo no cálculo populacional conforme a legislação do bombeiro. Por exemplo, eu tenho um restaurante. No meu restaurante, o cálculo populacional, eu uso uma pessoa por metro quadrado de área. Aí a gente faz o cálculo populacional conforme o salão e fala para o cliente. Aí o cliente fala assim, não, mas aqui eu não trabalho, vamos supor que o cálculo populacional deu 100 pessoas. Aí o cliente fala assim, não, mas eu não trabalho com 100 pessoas, aqui eu só coloco 50. Gente, o que importa nesse caso é a população conforme o resultado do cálculo da IT11. Não interessa quantas pessoas o restaurante coloca, e sim qual a capacidade do salão, tá? Porque isso muda até naquele cálculo lá que a gente falou, que quando cabe mais de 250 pessoas, deixa de ser PTS. Então, por exemplo, uma igreja com área inferior a 750 metros quadrados, mas que cabem mais de 250 pessoas, já entra no PT, tá? Aí eu tenho a instrução técnica número 18, que ela fala sobre iluminação de emergência. A 19, que é muito usada na parte de alarme, detecção menos, né, porque nem todas as edificações precisam, mas alarme toda edificação com mais de 750 metros quadrados precisa. A instrução técnica número 20, que é a sinalização de emergência. 21, extintores, e 22, hidrantes. Então, essas 6 são as que nós mais vamos usar. Adicionando aqui, lógico, o decreto, porque é no decreto que estão todas as tabelas que a gente usa. Sobre as validades das licenças. Na IT 01, a gente tem esse anexo T, que fala das validades de todas as licenças. Então, a validade, ela vai ser variável conforme a ocupação, tá? Então, aqui, ocupações residenciais, multifamiliar, coletiva, vai ter uma validade de 5 anos. Serviço de hospedagem, 3. Comercial, 3. E assim sucessivamente, tá? Lá tem todas as licenças. O que quer dizer? Por exemplo, um prédio residencial de apartamentos, a gente vai licenciar hoje e só vai precisar licenciar novamente daqui a 5 anos. Porém, eles precisam manter válidos as cargas dos extintores, os testes de mangueira, todas as iluminações de emergência, alarme, tudo isso em funcionamento. Então, não é porque não pede a vistoria que não precise deixar tudo em funcionamento, tá? Agora, eu quero falar um pouquinho do sistema Via Fácil. Então, tudo isso, hoje, é feito de forma digital. Hoje não tem mais nenhum papel. Tudo digitalizado. Para isso, nós temos que ter o certificado digital, né? Válido, assinar todos os documentos digitalmente, a gente faz um cadastro no sistema Via Fácil do Corpo de Bombeiros, entra através desse link de acesso ao cidadão, e aí que a gente vai fazer o upload de toda a documentação, a gente solicita a vistoria,
formulário de atendimento técnico, tudo hoje é feito por aí. Inclusive, os AVCBs, todos os AVCBs estão saindo com uma nota de que os projetos em papel deverão ser substituídos. Então, se hoje o prédio tem projeto em papel, o AVCB vai sair com essa nota de que para a próxima renovação vai ter que ser substituído. Então, tem muito campo de trabalho para a gente. Eu falo sempre assim, a gente precisa ser ético, trabalhar direito, estudar, conhecer legislação, que tem muito campo de trabalho, tá? Então, sistema Via Fácil. Eu faço meu cadastro, eu acesso ele por aí, né, pelo acesso do cidadão, e aí vai me aparecer essa tela. Nessa tela eu tenho um menu que vão constar as solicitações, consulta, usuário, upload de documento, apoio usuário e sair. Deixa eu ver só que tem uma pergunta aqui, peraí. Qualquer engenheiro pode trabalhar com AVCB? Precisa ver direito. Ah, peraí, que tem outra antes. Nossa responsabilidade sobre aquele sistema vai de encontro a esses prazos que foram mencionados? E quando assinamos... Então, é assim. Isso aí, até o decreto... Deixa eu até ler devagar a responsabilidade, a pergunta. Nossa responsabilidade sobre aquele sistema vai de encontro a estes prazos que foram mencionados? E quando assinamos, temos responsabilidade dali para frente apenas? É o seguinte... a gente não tem como, por exemplo, eu não tenho como me responsabilizar por um sistema de hidrante. Hoje eu atesto que ele está conforme, mas daqui a 5 anos, se o prédio não fizer as devidas manutenções, eu não tenho como ser responsável, né? Então, a partir dali, a gente fez todos os testes, atestou que estava conforme, o bombeiro foi, vistoriou, testou, estava conforme. A partir dali, a responsabilidade da manutenção dos equipamentos é do proprietário ou responsável pelo uso, tá? Eu não tenho como me responsabilizar por um sistema daqui a 3 anos. Aí, vamos lá. Aí, a próxima pergunta. Boa noite. Qualquer engenheiro pode trabalhar com AVCB? Então, é o seguinte, o corpo de bombeiros acaba aceitando praticamente qualquer ART. Porém, até eu não lembro se a Zana pode... Até há pouco tempo eu perguntei sobre isso. Pelo CREA, o civil, engenheiro de segurança e só, se eu não me engano, tá? Eu preciso até rever isso, mas o corpo de bombeiros acaba, mesmo não, o CREA não, assim, pelo CREA não podendo, o corpo de bombeiros aceita. Engenheiro mecânico, aceita engenheiro eletricista e tal. Então, o que eu faço? Como eu falei, eu tenho parceiros. Toda a parte de inspeção da elétrica, eu tenho um engenheiro eletricista parceiro. Inclusive, ele emite a RT referente àquele trabalho dele. Tá? Essa portaria federal não está mais obrigando a substituir projeto em papel por digital. Pelo menos não fiquei sabendo que retornou a obrigatoriedade. Bom, Rodrigo, até onde eu sei, os últimos AVCBs que eu tirei, inclusive, vieram com anotação, tá? Eu vou até anotar aqui para pesquisar, tá? Mas os últimos AVCBs que eu tirei vieram, isso eu tenho certeza. Mas é bom você levantar. Deixa eu até pegar uma caneta aqui. Eu vou anotar, para não esquecer depois. Aí tem mais pergunta aqui. Engenheiro de segurança pode emitir a RT de elétrica? Então, assim, que eu saiba, não. O engenheiro civil, por exemplo, eu sei que baixa tensão a gente pode emitir. É que eu acho que tem espaço para todo mundo, então eu gosto de trabalhar com engenheiro junto. Eu até poderia, algumas vezes eu emito a RT de inspeção visual, né? Mas que eu saiba, engenheiro de segurança não pode emitir a RT de elétrica, tá? É que também acho que depende da formação. Você pega o engenheiro civil, que tem
pós-engenharia de segurança, ele vai poder emitir, né? Agora, o engenheiro, por exemplo, de produção, que tem engenharia de segurança, eu acredito que não possa emitir a RT de elétrica. Durante esse período de validade da licença, no caso, daqui 2 anos, caso não seja feita as recargas nos extintores, somos responsáveis? Não, o proprietário é o responsável pelo uso, é responsável por essa manutenção, tá? A gente vai atestar que naquele momento do nosso trabalho estava tudo válido, estava tudo certinho, até porque se não estiver, não vai sair o AVCB, né? No caso de CLCB, eu vou verificar se está tudo na validade, se os extintores estão na validade ou não, né? E vai sair o AVCB. Depois disso, eu não posso ser responsável por isso, né? E até no CLCB está escrito isso, viu? Que a responsabilidade do proprietário responsável pelo uso manter tudo em perfeito funcionamento. Aí alguém escreveu, se não me engano, civil, mecânica de segurança do trabalho. Então, essa parte de quem pode ou não emitir a RT, eu acho que tem que consultar a atribuição do CONFEA para cada caso, que eu não sou especialista nisso, eu não sei dizer sobre todos. Tá? Precisa consultar as resoluções. Ah, é verdade, outro dia me falaram isso, se bobear foi até o Clodoaldo, não é baixa tensão, tá? Engenheiro civil pode emitir. Deixa eu ver, peraí, que tem mais aqui, se não me engano, civil mecânico, entendido. São competentes para assinar projetos de incêndio em ambientes residenciais, comerciais e industriais os seguintes profissionais registrados no CREA: engenheiros civis, mecânicos, engenheiros de segurança no trabalho. Então, aqui a gente está falando de projeto, né? Agora, depois, no segundo momento na vistoria, como perguntaram ali, a parte da RT de elétrica, de inspeção visual, aí eu já não tenho essa certeza. Por exemplo, o engenheiro mecânico, o engenheiro de segurança podem, eu acho que tem que consultar mesmo a atribuição. No caso citado, o engenheiro de produção modalidade elétrica pode, viu? Hoje não confere. Legal. Então, é isso que eu aconselho, que cada um verifique no Confia, né? Cada um fala de um jeito, até colocaram que o André colocou os normativos Confea. Essas atribuições, tá? Para assinar RT. Dá uma discussão boa essa, hein? É uma outra palestra que a gente pode tentar aí sobre essas atribuições, né? Para esclarecer, estudar. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, quando eu abro o sistema Via Fácil do Corpo de Bombeiros, vai me apresentar essa telinha, né? Eu coloquei um exemplo, que é o exemplo de solicitação. Ah, legal, André. Eu coloquei um exemplo das solicitações, tá? Mas tudo vai ser feito através do Via Fácil. Então, eu peguei, por exemplo, quando a gente clica ali em solicitações, ele vai me abrir esse menu. Então, no caso aqui, vistoria. Quando eu clico aqui para solicitar vistoria, eu posso clicar em análise de projeto, formulário de atendimento técnico, comissão técnica, junta técnica ou agendamento de atendimento técnico. Então, sempre vai ser feito por aqui, tá? Upload de documento também. A gente clica, depois de feito, por exemplo, eu vou fazer, mandar um projeto para análise. Eu entro por aqui primeiro, solicito a análise e depois eu faço o upload da documentação. O upload só vai ser liberado depois de reconhecido o pagamento da taxa e tudo mais. Aqui um exemplo até de um PTS, né? Então, é essa tela que vai abrir, eu preencho a área, se tem alguma área a descontar, como a gente falou lá atrás, em área fria, tem algumas outras coberturas que podem ser descontadas, número de pavimentos, então, para PTS aqui, ele vai me aparecer 1, 2, 3, né? Aqui, como nós falamos também, o risco referente à carga de incêndio. Então, eu vou na IT14, verifico a carga de incêndio e depois coloco se baixo, médio ou alto. Quando a área, quando o Via Fácil automaticamente
pede para informar a altura, né? Somente se a área total for menos a área descontada for superior a 750 metros quadrados, porque aí já entra naquele caso de entre 750 e 1.500 metros quadrados, né? Até 6 metros, podendo ser descontado subsolo. Aqui eu coloco a ocupação, conforme a tabela 1 do decreto, né? Então, vai ter lá, por exemplo, educacional e cultura física, e aqui eu coloco o espaço. Então, aqui é só para mostrar um exemplo do sistema Via Fácil para vocês, né? Quando houver subsolo, eu preencho também esse outro campo. Aqui é um outro local de consulta muito legal, que eu particularmente gosto muito. Quando a gente abre o sistema Via Fácil, eu venho aqui, se eu vier em suporte, além de ter a legislação, perguntas frequentes, legislação, eu tenho acesso a todas essas informações, eu tenho acesso a modelos de documentos. Então, quando eu clicar aqui, isso o pessoal me pergunta muito, ele me abre essa tela de modelo de documento. E aqui, né, se eu clicar modelo de documento, ele vai me abrir essa telinha. Nessa telinha, eu tenho o modelo de todos os documentos que são exigidos pelo Corpo de Bombeiros. Então, atestado de conformidade das instalações elétricas, detecção e alarme, comissionamento e instalação, memorial básico de construção. Então, todos esses modelos eu vou precisar quando eu fizer ou aprovação para fazer a aprovação do meu projeto, ou depois da vistoria, para comprovar que os meus sistemas estão funcionando de acordo, né? Então, não tem segredo, não existe nada secreto. O Corpo de Bombeiros, ele disponibiliza tudo no site, tudo. Gente, era isso, assim, de slide era isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Algum comentário, se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Ah, obrigada. Obrigada. Parabéns, Flavinha. Ah, Arthur, eu sou suspeita, né? Gente, para quem não conhece o Arthur, Tudo bem, Flavinha? referência, atualmente está trabalhando no CREA, mas é um cara que sabe muito também de segurança contra incêndio. Tudo bem? Prazer, turma do interior. Ah, peraí, Arthur, posso só responder aqui uma perguntinha que veio? Não sei se você vai falar alguma coisa, o engenheiro Oswaldo, você vai falar alguma coisa, mas deixa eu só ver aqui. É uma pergunta muito boa. Mezanino. Mezanino conta para a altura da edificação? Se o mezanino tiver até, se eu tenho até 1/3 da área do pavimento, ele não conta na altura. Se ele tiver mais de 1/3, ele conta. Tá? Isso é importante também, e teve um cliente meu que foi PT só por causa do mezanino. Ah, o Evandro falou que ajudou bastante, vamos ver. Gente, eu sou uma pessoa que adoro compartilhar conhecimento, então eu fico muito feliz em saber que vocês aprenderam alguma coisa. Então, antes de passar a palavra aí para eles, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Agradeço aí a Associação de Paraguaçu Paulista, Engenheiro Oswaldo, ao CREA, a todos vocês que disponibilizaram esse tempo para aprender. Eu falo que cada vez que eu tenho uma palestra, um curso, eu sou obrigada a estudar, e isso é muito bom. E agora eu passo a palavra aí para eles, né? O engenheiro Oswaldo fazer as colocações. Flávia, gostaria de te agradecer imensamente. Essa palestra é brilhante e de fundamental importância, e temos nós visto que quantas regras tem na execução de uma obra, quantas regras tem no alto de uma vistoria do Corpo de Bombeiro,
o que nós devemos seguir como as regras que temos que seguir. A Associação de Paraguaçu, ela fica muito gratificada com a sua palestra, com a sua apresentação e com o número de participantes que nós tivemos. É uma coisa muito bacana, uma coisa que abrangemos o Estado, seja a capital, o interior, né, Arthur? Falando aí, e fazemos parte disso. E gostaria de deixar para vocês também uma mensagem e um convite, que na semana do dia 13 ao dia 16 de outubro, nós estaremos realizando em Paraguaçu Paulista, em parceria, a Associação, a Fundação Gamo e CREA, a Semana Agronômica, na qual iremos disponibilizar para todos do sistema CREA, CONFEA, algumas palestras voltadas na área mais de agronomia. Então, todos estão convidados para palestras dia 15 e dia 16, na qual a Associação dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura de Paraguaçu Paulista estará realizando. Obrigado a todos os participantes, Osana, Flávia, muito obrigado, um prazer enorme conhecer. E obrigado, Obrigada. Arthur, por você fazer parte e deixar grandiosa essa participação sua dentro da nossa palestra, tá? Muito obrigado. Obrigada. Não, foi um prazer, Oswaldo. Eu sou suspeito, porque é minha profissão também. Eu, quando agora deixei de lado, quando eu assumi a gerência aqui no CREA, né? Mas era minha profissão, trabalhei bastante com a Flavinha, somos parceiros no Guarujá. E eu queria deixar uma mensagem. Uma das perguntas, né, no chat foi qual é a diferença do CLCB para o AVCB, né? Essa é uma grande pergunta. Saindo do lado técnico, eu falo que o CLCB foi uma conquista dos nossos engenheiros junto ao Corpo de Bombeiros, porque hoje você assina um documento, recebe o CLCB, um documento, e o bombeiro acreditando naquilo que se assinou, aquela responsabilidade que você está mandando para o bombeiro, né? Então, acho que isso foi uma conquista, o CLCB, você poder receber esse documento em função dos documentos que se ofereceu para o bombeiro, sabe? Isso eu achei, foi um ganho para nós engenheiros, né? E o que a gente pede é que as pessoas continuem atuando com técnica, tá? Porque é uma pena quando você vê um CLCB cassado, porque o profissional não teve nem o trabalho de ir na edificação para verificar o que realmente precisava. E nessas vistorias incertas, o bombeiro observa que ali o profissional só assinou um documento, não esteve lá para orientar a posição de um hidrante, um extintor, posição de uma sinalização de emergência, né? Então, o que a gente pede é isso. Nós tivemos essa conquista, vamos manter, tá bom? Um abraço para vocês, apesar de eu estar de outra região, né? Estou de Bicão aí no interior. Foi um prazer participar e sucesso a vocês de Paraguaçu. Obrigada. Gente, vamos... Rosana, perguntaram sobre certificado. Eu não sei dizer se vai ter, se não vai ter. Vai ter? Sim. Tá, vai ter certificado. Você quer falar? Vão ser emitidos os certificados e também eles vão receber a apresentação. Tá. Então, assim, vão ser emitidos certificados e quem participou, se inscreveu, vai receber a apresentação também. Eu não sei se vai ficar no YouTube, como que é? Eu vou tentar deixar disponível no site da Associação de Paraguaçu. Tá, ela vai tentar deixar disponível no site da Associação de Paraguaçu.